Olá, olá! Seja muito bem-vindo novamente ao Café com Hermont. Para quem achou que não ia ter mais esse tipo de conteúdo, achou errado. Bom, basicamente é o seguinte, eu tive um problema sério. Só um segundo, deixa eu tomar um cafezinho, né? Para quem não sabe, eu estou quase me formando, eu estou no último semestre da faculdade de design de animação pela FMU. Então, estamos quase ali na reta final. Então, eu estava bem concentrado na matéria, então eu acabei desenhando bem pouco, por isso que acabou atrasando um pouco. Aí, mas, né? Uma semana, né, e tal de atraso. Então, aí na semana passada eu fiquei sem monitor. Então, eu tinha pouco conteúdo já de desenho, que basicamente é esse o mesmo conteúdo. Eu consigo fazer um pouquinho mais, mas não deu para fazer na segunda. Segunda eu consegui ligar meu monitor, mas aí na terça ele infelizmente foi de arrasta para cima, não tem mais o que fazer, né? Então é muito triste, mas acontece, né? Então eu tive que fazer um investimento aí de outro monitor, por isso que estou fazendo isso aí. Então eu só acabei comprando na quarta, então chegou no sábado, então né, complicado. Mas novamente vamos voltar aí com a ideia, né, do desenho, né, no caso, que é onde a gente parou. A gente deu digamos assim, evoluímos até certo ponto, né? Não tanto. Evoluímos até certo ponto, né? Então vamos estar demonstrando agora como é que ficou o desenho. Então, sem mais delongas, que eu gosto de falar bastante, né? Então é legal, eu acho que é bacana esse papo entre nós, né? Então, bora pro desenho. Aqui, como vocês estão podendo ver, estamos na parte branca do desenho, né? A parte mais clara ali da armadura, né? A gente já tinha, só para vocês terem uma noçãozinha, né? A gente já tinha feito ali a parte em cima aqui no episódio passado, né? Que é essas partes da renda aqui, né? Que ele tem tipo, meio que umas faixas por dentro do peito dele aqui, né? Da armadura, antes da armadura no caso. E a gente já terminou, então a gente está indo para as outras partes que sobraram, que é essa parte aqui do cinto, que é só essa parte que é branca, não sei porque o resto não é branco, mas não vi o que criei. Então, aí basicamente tem algumas outras coisas que eu estou corrigindo, né? Porque como eu trabalho também com um pouco de seleção, às vezes fica meio, como eu posso dizer, meio chatinho ali, fica aqueles pixelzinhos assim em volta e aquilo me irrita um pouquinho às vezes quando eu estou querendo pintar, porque eu não sei se eu estou passando do ponto ou não, né? Então, eu gosto de estar sempre dando aquele clean, né? Aquela line art assim, bem feitinho, assim, retinho mesmo, assim, quase como se fosse um vetor, né? Por um lado. Então, é isso, a gente volta ali pro branco, estamos fazendo essa parte aqui que ele tem no ombro, né, que vocês podem estar vendo aí. Aqui no ombreiro dele tem meio que duas, como que eu posso dizer? São meio que, né, deixa um pouquinho. São meio que duas faixas que ele tem abaixo do ombreiro. São bem bacanas até. Depois elas vão estar escritas com umas inscrições que ninguém consegue compreender o que é, porque é como se fosse a língua do pessoal do World of Warcraft, né, no caso. Principalmente de humanos e paladinos. Aí aqui, né, vocês estão podendo ver, continuando no outro lado. Basicamente ele é meio que uma espécie meio que de tecido, né? Então eu meio que tentei fazer meio que um tecido meio rasgado, porque ele é um pouco assim, depois ele vai estar pegando fogo, tá vendo? Nas pontas de cada um ele está pegando fogo, né? Na referência, não sei se vocês vão lembrar, esse foi no primeiro episódio aí, acho que eu mostrei um pouquinho. Então é isso, né? Aqui já está tudo, né? Basicamente a cor, né? Que vai ser. Novamente, a espada não me agradava nem um pouco a cor. E não vai estar agradando ainda, e depois eu vou estar modificando um pouquinho mais ainda a cor da espada. Mas agora já está top a espada e o resto, né? Vamos continuar. Então aqui vocês estão vendo, né? Eu coloquei um pouco mais de zoom, um pouco mais de... É que assim, em relação ao concept art, que eu nem no episódio passado, ela é um pouco mais azulada e um pouquinho de verde, enquanto que no jogo ela é um pouco mais branca indo pro cinza. Então você fica naquele meio termo em qual dos dois você acha melhor. Então meio que eu fiz um mix dos dois, mas acabou ficando um pouquinho mais legal, né? Então, continuando, aquela parte ali também são iguais às partes de cima que tem no ombreiro, ele tem várias dessas partezinhas. Deu um trabalho do caramba de fazer. E não, eu não copiei uma a uma, tá? Eu fiz uma a uma, tá? Eu fiz um por um, que vocês estão vendo aí. E é bem gostoso de estar desenhando, eu gosto de desenhar roupa, eu acho bem interessante, principalmente roupa rasgada, né, que você tem mais detalhes para você estar podendo fazer. Pode estar mostrando e tal, e eu acho bem legal também de estar podendo demonstrar isso, né. Novamente essa é a parte que vai ficar pegando fogo, e sim, todas essas partezinhas aqui que vocês estão vendo também vão estar pegando fogo no final. Vai dar um trabalho de fazer isso, mas vamos lá, né, eu que decidi, né. E eu quero altamente o mais perfeito possível, né.
eu acho que quando você cria uma ilustração, você sempre recomendo isso, tá? Como você se vê a ilustração, até que ponto, né? Qual o nível de realismo que você vê nela, qual o nível de qualidade que você vê. Por exemplo, vai ter um cenário onde você nota o que está atrás, vai ter um cenário que é simples, só uma cor atrás, um fundo, os personagens em volta deles vão ter, não vão ter, eles vão ter a mesma qualidade do personagem. Então assim, eu sempre penso nisso. Quando eu quero dar um foco muito grande a um personagem só, mas eu sei que tem tipo, todo o cenário por detrás dele, às vezes eu não trabalho tanto o resto, tá? E eu prefiro só trabalhar o personagem principal. Porém, neste caso, eu queria que fosse bem insano mesmo, tanto o personagem quanto o cenário. E obviamente é aquela coisa, a gente tem que sempre tentar o nosso melhor e ver até que ponto a gente consegue estar chegando no momento, né? Então, estamos em 2026, eu quero saber qual é o limite, né? E assim, essa pintura ela já está demorando bastante tempo, para vocês terem noção, esse é o 4º episódio. Basicamente assim, eu faço esses vídeos, né? Faço os desenhos de várias horas, né? No caso por semana está sendo acho que em torno de 6, 8 horas, acho eu. Às vezes 2, 3 horas por dia, de vez em quando dá tempo, né? É complicado meu corrido. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, o tempo está bem grande, já bem longo, então eu tô dando detalhe a cada, tipo, pintando cada pontinho ali o máximo que posso. Então vocês vão estar vendo ali que até essa parte aí que muita gente, muitos artistas, tipo, falam assim, mano, essa parte não é tão importante, vamos só fazer um tchá-tchá-tchá e plau, pronto, dane-se. Eu não, eu quero fazer detalhe por detalhezinho, pra pessoa dar zoom e falar, uau, uau, eu gosto disso, entendeu? Eu sei que a maioria das pessoas vão ver uma distância, né, que aí vocês estão vendo, tem um Jotun ali em cima, né, ou o Thunderous aqui. Mas assim, eu gosto de ver bem próximo, às vezes, então fazer o que? Eu gosto de qualidade. Esse é um problema muito sério. Mas fazer o que? Acontece, é a vida. Então vamos estar seguindo aí, né? Vocês podem estar vendo que já tem bastante tempo só nessa parte das partes aqui do tecido, né? Se eu não me engano foi cerca de 3 horas para fazer tudo. Bacana, né, cara? Meio loucura, né? Mas qualidade vai ficando impecável, que é isso que importa. Bom, finalizando aquela parte ali mais tensinha, vamos para as botas, né? Que basicamente ela é quase a mesma cor, mas ela é um pouquinho menos amarela, né? Então, como vocês estão podendo ver, eu tirei a cor, né? O mapa de gradiente, né? Então vamos estar trabalhando novamente no Grayscale, né? Que eu sempre gosto de ficar brincando entre um e outro. Uma coisa muito importante que vocês podem ver aí que eu estou refazendo algumas coisas é o seguinte. Se o cenário ele é um cenário muito escuro, você tem sempre que pensar assim, se o nível de escuridão em volta do que você está fazendo, por exemplo, vai dessa mão aqui, da minha mão, por exemplo, se a sombra que eu tenho de linha em volta está suficientemente boa para isso ou não. Porque como eu estou fazendo contorno, ela tem que ir um pouquinho mais escura quando o cenário é um pouco mais escuro. O cenário ele não é tão escuro, mas como eu estou usando um pouco esse cinza mais escuro por detrás, só para você ter uma separação do personagem, né, e o cenário e tal, eu gosto sempre de estar trabalhando um pouquinho e escurecendo um pouquinho mais em volta, né. Vocês estão podendo ver que eu estou fazendo essa leve escuridão assim em volta, esse contorno, depois vou dando aquele smooth bem assim, bem nada muito definido assim, mais para ficar com um controle e tal. Algumas partes elas vão ser mais escuras para dar esse aspecto de tridimensão, né, e tal. Você tá vendo aqui? Nessa parte que tem um pouquinho mais de escuridão em certos pontos, outros nem tanto. E também dando uma leve clareada em alguns pontinhos ali também. Não muito demais para não exagerar também na quantidade na gama de cores, né. Senão também já perde um pouquinho a graça do que é. No caso eu estou usando ainda o Grayscale, só que eu estou com o mapa de gradiente. Estou só com 2 cores no momento, uma clara e uma escura, uma clara e uma escura, uma clara e escura, tá vendo? Aí eu dei uma leve ali, agora está fazendo as inscrições, né, no caso. Como eu falei, essas inscrições eu fiz também uma por uma, tá? Não tinha motivos para fazer, tipo... fazer, tipo assim, como eu posso dizer, copiar e colar. Fica meio né? Não fica tão legal. Basicamente é o que? Uma ortografia assim, meio bem básica, assim, quase que escolar e tal. Nada demais que ele tem. E assim, de longe você fica meio estranho, né, por um lado, mas então tem que fazer.
Então, finalizando essa parte, a gente já vai estar partindo para o escudo, que é uma parte bem bacana de você fazer, tá? O comecinho ele fica meio feio, mas depois confia que vai ficar legal, velho. Vai por mim, vai ficar bom. Eu adoro fazer escudo, então assim, no caso, vocês vão estar vendo aí que não está completo o escudo ainda, que é o que eu vou estar fazendo na próxima parte, que é a parte dourada, né? Lembrando, como eles estão separados por camadas, né? Tudo isso está sendo trabalhado na essa camada mais clara, né? Mais um cafezinho, claro. Então o que acontece? Essa camada mais clara, que é esse como se fosse quase que um branco, né? Que o escudo ele é quase um branco, né? Tá? Mas os três praticamente têm quase a mesma cor, então tipo algumas partes ali da roupa dele, o escudo e a espada, praticamente o mesmo nível de tom, né? A gente só vai estar depois fazendo uns mapas de gradiente para cada um. E aí ele tem umas inscrições também, bem bonitas até, no escudo. Deu um pouquinho de trabalho, eu refiz até o que eu já tinha desenhado, eu pensei em fazer por cima do que eu já tinha feito, né? E só colocar assim, mas não deu certo, tive que modificar algumas coisinhas assim e tal, deixar um pouco mais 3 dimensão também. Não tava tão tortinho assim, sabe? Tem que ficar um pouquinho mais tortinho. Mas é bacana até, é um escudo muito bonito, é muito bacana. Quando eu vi esse escudo no jogo a primeira vez, né? Eu falei, mano, esse escudo é desse personagem, porque tá combinando com a armadura dele inteira, velho. E basicamente esse escudo era do pai dele, ele refez esse escudo e ele entregou pro pai dele, tá ligado? Mas o pai dele falou, não quero não, pode ficar com essa porcaria, eu não quero não. Ele não se sente bem o suficiente pra ficar com esse escudo novamente, então o filho dele acaba ficando. Todo mundo fala, fica com esse escudo aí, é um escudo bonito, escudo bacana, legal, bacana, bonitão, você que fez, você que deu o trabalho de fazer, então fica com o escudo aí. E ele ficou com o escudo, aí vocês notam que combina bastante, né, ali o tom, né, engraçado, né. Vocês vão estar vendo que o nível da armadura dele e o dourado do escudo é o mesmo, tá. Aí novamente, como eu tô falando, fazendo um mapa de gradiente. Agora a gente vai estar trabalhando um pouquinho na espada, se eu não me engano, e depois a gente vai pro escudo. Esse mapa de gradiente é novo, tá vendo? Então eu tô fazendo todo esse mix para ver o que agrada mais, o que fica mais interessante. Como eu falei, o escudo ele é levemente amarelo, ele tem um pouquinho, né? Como vocês podem estar vendo ali no final. Mas ele é um pouquinho mais amarelo do que azul, né? Então aí por enquanto vocês conseguem estar vendo mais ou menos como é que tá o personagem por enquanto. Então, gente, esse é um episódiozinho bem pequeno, eu acho, curto. Não acho que deu muito tempo. Isso, gente, acredito que essa semana eu vou estar trabalhando mais um pouco nele, obviamente. E semana que vem, novamente, um novo vídeo e tal. Sempre também me acompanhe nas redes sociais, né? No Instagram e tal, que é onde eu mais posto praticamente. Meu LinkedIn é praticamente uma piada, eu nem gosto daquele rede social, assim, bem sincero. Meu YouTube eu tô tentando postar um pouquinho mais aqui, conversar um pouco mais com vocês também, porque eu acho mais legal também. Eu tenho o Blue Sky também agora, não tenho mais Twitter, tá? É só pra avisar vocês, o Twitter não rola pra mim, tá? Tava impossível demais de ficar naquilo lá, era muito spam, muita tranqueiragem. Então eu acabei indo pro Blue Sky, o que não tem muita diferença pro Twitter, tá? Sendo bem sincero pra vocês. E é isso. Finalizamos aqui mais um episódio de Café com o Hermont. Eu agradeço muito a quem está continuando a ver e esperando aí grandes coisas desses episódios. Para quem não é artista, eu estou tentando fazer isso que seja um pouco mais agradável a todo mundo. Se eu fosse fazer um vídeo muito curto, eu acho que acaba sendo muito chato e vocês não conseguem estar compreendendo tão bem a arte em si, né? Então por isso que eu estou fazendo esses vídeos um pouco meio longos, né? Não é que nem o primeiro que foi 26 minutos, se não me engano, eu acho que eu exagerei um pouquinho no primeiro. Eu ia ter deixado um pouco mais pro segundo, né? Mas fazer o quê? Gente, é isso. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. Então, valeu. Eu sou o Hermont Art. É isso. Fui.